E veja bem que mesmo Deus deixando ali de exercer o juízo naquele momento sobre o povo, ele exerceu depois sobre aqueles que foram rebeldes. E ainda o povo deixou o povo sem o juízo sobre eles, porque a intercessão de Moisés é que impediu. É que foi então importantíssima naquele momento. Assim como Samuel, que orou pelo povo que estava rejeitando Deus, querendo um rei sobre eles, estavam rejeitando que Deus reinasse sobre eles através do profeta Samuel ou através de outro profeta que Deus levantaria. Samuel então intercedeu e Deus não trouxe o juízo sobre aquele povo, não os destruiu. Então nós temos vários exemplos, como Abraão, por exemplo, quando Deus disse: vou destruir Sodoma e Gomorra, e Deus disse: mas o Deus mais justo, mais misericordioso de toda a terra, vai destruir o justo junto com o ímpio? E Deus ouviu a oração. Então Deus quer que a gente apresente a razão para Ele, converse com Ele, ore, intercedendo. E a Bíblia diz bem claro que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, lá diz assim: lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló ali das cidades que iam ser destruídas. Mas lembrou de Ló? Não, lembrou de Abraão, da oração de Abraão, da intercessão de Abraão pelo seu sobrinho Ló e a sua família. A esposa não teve jeito, ela já estava conquistada pelo pecado. Ló ainda saiu com suas duas filhas, que acabaram pecando, um pecado terrível, né? De terem relações sexuais com seu próprio pai, depois de embebedarem. Mas foram livres por causa da intercessão de Abraão. Então veja bem o poder da intercessão. E por que nós somos salvos? Porque houve alguém que intercedeu, que orou. E a Bíblia diz que ele orou tanto que até gotas de sangue saíram do seu suor. Que foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio e nasceu como homem na terra e intercedeu por nós. E a intercessão de Jesus não acabou não, ele continua intercedendo. Paulo escrevendo diz: onde está a direita de Deus, e onde intercede por nós, intercede ainda. Nós temos no céu um intercessor, Jesus Cristo. E nós temos na terra um intercessor, que é o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como está em Romanos capítulo 8. Então veja bem, nós temos intercessor no céu, temos intercessor na terra, da parte de Deus. Agora, nós devemos ser intercessores. Se o Espírito Santo mora em nós, se ele é o intercessor, nós devemos deixar que ele interceda. Nós devemos orar, nos dispormos a orar, intercedendo. E o Espírito Santo vai nos usar para interceder. Nós podemos ainda ver o exemplo de Daniel. Daniel foi ler, consultar a palavra de Deus e viu que o juízo estava determinado sobre a sua nação. Mas ele viu também que havia um período, um tempo do fim desse juízo sobre o seu povo. E ele foi então orar, buscar a Deus respostas, interceder para que acontecesse o mais rápido possível o fim desse juízo. E que Deus concedesse àquele povo, serem todos libertos, que eles pudessem reconstruir Jerusalém. Então ele foi interceder. É um exemplo de intercessão. E um exemplo de intercessão onde Daniel 3 vezes ao dia se colocava de joelhos e orava ao Senhor. E a Bíblia sempre dizendo que ele orava voltado para Jerusalém, intercedendo por Jerusalém. Então você vê a diferença. Às vezes você vê uma pessoa: aquele ali não tem jeito com ele, aquele ali é ruim mesmo, não presta e tal. Mas de repente essa pessoa se converte. E muitas vezes é o pregador que pregou, que é muito bom, e a pessoa se converteu. Às vezes nós achamos: não, é a pessoa que de repente despertou. Ou então nós achamos: não, é porque ele foi aí a um culto maravilhoso, teve uma manifestação do poder de Deus e ele se converteu. Mas nós não sabemos o que está oculto, que muitas vezes é a sua mãe que está ali todo dia, de joelhos perante o Senhor intercedendo, ou seu pai,
ou um amigo. Então, o ministério que nós vemos, o exterior, é o ensino, a pregação, a direção da igreja, o profeta que traz mensagens e tal. São vários os ministérios aí, que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11, né? Então tem o apóstolo, tem o profeta, tem aí o evangelista, tem o pastor, tem o mestre. Agora existem aqueles que estão por trás desses ministérios, que não são vistos, que não têm aí os nomes, não têm fama, não são conhecidos. Então são aqueles que estão ali intercedendo, fazendo a parte mais importante, que é estar na presença de Deus, intercedendo. Então, quando esses ministros fazem o seu trabalho e existe aí um resultado, não quer dizer que esses ministros sejam importantes, mais importantes que todos, nada disso. Quer dizer que eles estão no mesmo sentido, na mesma comunhão com o mesmo Espírito, no mesmo trabalho do Espírito Santo. Quer dizer que eles estão em comunhão com o Espírito Santo, assim como aqueles que estão orando, intercedendo. Então é o resultado de todo um trabalho do Espírito Santo. Existe a intercessão e existe também o trabalho feito. E existem aqueles que vão pregar, aqueles que vão ali colher, né? Muitas vezes nós até idolatramos essas pessoas. Ah, pregou, ganhou tantas almas, aconteceu não sei o quê. Não é a pessoa, é o Espírito Santo. Ele vai usando todos naquela cadeia de gente, de pessoas que precisam ser usadas para ter aquele resultado. Não quer dizer que é aquela pessoa que é responsável por isso. Não, a manifestação é de Deus. O trabalho do Espírito Santo. Nós apenas somos instrumentos. Você não vai operar lá num hospital e quando termina de operar, você olha para o bisturi e fala assim: obrigado, bisturi, pela operação. Não é ali a faquinha do médico que você vai agradecer. Você agradece o médico. Assim também é a salvação, as curas, os milagres. Você agradece a Deus. Não é as pessoas que foram usadas. Ela é apenas o instrumento. Quem está operando ali é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Quem tem o poder é Deus. A pessoa é apenas o instrumento. Então, vamos deixar isso de colocar o instrumento acima do que opera o instrumento. Vamos sempre louvar, agradecer, adorar a Deus. Então vamos dar uma definição para a intercessão. O que é interceder? Então interceder é colocar-se no lugar de outrem e pleitear a sua causa, como se for a sua própria. É estar entre Deus, então, e os homens. E sempre a favor desses homens, pedindo a Deus. Nós vamos o quê? Tomar o lugar da pessoa perante Deus. Vamos entrar ali no meio. Deus está de um lado, o diabo do outro, e a pessoa no meio. Nós entramos no lugar dessa pessoa e vamos a Deus pedindo por essa pessoa. E ao mesmo tempo vamos contra Satanás, mandando que os demônios saiam daquela pessoa, combatendo, resistindo ao diabo para que ele fuja dessa pessoa, saia da vida dessa pessoa. Isso é interceder. É isso que nós fazemos quando intercedemos, que é a palavra paga, né, no hebraico, e significa confronto e ao mesmo tempo encontro a favor de alguém, interceder, colocar-se em lugar de alguém. Então nós vamos a Deus pedindo e vamos contra Satanás, impedindo a sua obra na vida daquela pessoa. Nós nos colocamos no lugar dessa pessoa. Isso é intercessão. Agora, a palavra, assim, o termo na Bíblia mais fácil de nós usarmos para significar intercessão é orar uns pelos outros, como está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. No Novo Testamento nós podemos ver o exemplo de Jesus,
de Pedro, né, aquela intercessão quando Pedro, por exemplo, foi preso, a igreja se reuniu e orou por Pedro, aquilo ali, uma intercessão, para que Pedro fosse liberto. E o que aconteceu? Um anjo foi lá e soltou Pedro. Então, vemos vários exemplos. Paulo sempre orando, intercedendo, ele diz que intercedia, orava sempre pelas igrejas, ensina muito sobre intercessão.